Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Franco e eu vim aqui hoje para a gente dar continuidade para a nossa semana de aula ao vivo fantástica. E hoje o tópico da aula, o tema da aula, serão os fatores da imagem radiográfica. A gente vai falar sobre o controle primário do contraste, o controle primário da densidade, vamos falar sobre a grade Potter-Book e vamos finalizar falando sobre a distorção da imagem. Eu já reparei antes de começar a aula que o pessoal está ali já bombando nos comentários. Eu vi que a Rádio 27 está ali representando, viu o pessoal também da Rádio 13. Então não deixe de comentar para a gente aqui de onde você é para que a gente tenha uma noção. Pessoal, a aula de hoje é extremamente importante para concurso público porque a gente vai abordar tópicos que são muito cobrados. São inúmeras questões que vocês vão localizar por aí sobre esses tópicos que a gente vai falar hoje. Inclusive, depois da aula, amanhã, iremos postar para vocês exercícios baseados na aula de hoje, para que você já tenha ali uma noção do quanto esses tópicos são importantes e o quanto eles serão cobrados de vocês nos concursos públicos. Então vamos nessa, vamos falar do primeiro tópico da aula de hoje. A gente começa falando sobre o controle primário do contraste. Esse controle primário do contraste tem como principal responsável o kV, a nossa quilovoltagem ou a diferença de potencial que tem ali dentro dos tubos de raio-x. Deixa eu só beber uma aguinha aqui porque a boca já secou. O kV, pessoal, ele vai ser responsável pelo poder de penetração dos raios-x. Ou seja, se eu utilizo um kV muito alto, eu estou trabalhando com poder de penetração muito alto. Se eu utilizo um kV muito baixo, o meu poder de penetração agora está baixo. Quanto maior for essa penetração dos raios-x, menor vai ser o contraste. Agora talvez você não esteja entendendo, mas calma que eu vou te explicar tintim por tintim como que funciona esse processo aí da avaliação do contraste da imagem. Antes da gente começar a falar do kV, do contraste, a gente tem que falar sobre a formação da imagem. Como que é formada uma imagem radiográfica? Essa imagem que a gente vê no raio-x bonita, ela é resultado da diferença de densidade que tem ali presente no nosso corpo. Ela é resultado das diferentes densidades presentes no nosso corpo. Como você pode ver nessa imagem aqui ao lado, nós estamos visualizando uma radiografia de mão. Observe que a gente consegue visualizar as estruturas ósseas e o resto. Vamos chamar de resto, por quê? Eu tenho ali músculo, eu tenho ali pele, eu tenho vaso sanguíneo. Mas quem que eu estou enxergando mesmo? Parte óssea e parte mole. Beleza. Agora que a gente já relembrou mais ou menos como que é a radiografia, a gente tem que falar sobre como é feito o processo de formação. Eu vou expor ali o meu paciente, né? Vou realizar o exame, vou realizar o disparo e depois eu tenho que revelar essa radiografia. E aqui, pessoal, eu vou falar somente do processo de formação analógica. Eu não estou me referindo ao digital. Eu estou falando do processo analógico que conta ali com o filme radiográfico e que, consequentemente, vai ter que ali, contar com a revelação, com o processamento dessa imagem. Quando eu tenho ali a exposição feita, então eu coloquei o chassi embaixo do paciente, disparei o raio-x, eu abraço o meu chassi com todo amor, principalmente quando a gente é estagiário, né? Quando a gente começa a fazer exame, principalmente quando a gente está fazendo sozinho, a gente fica numa alegria absurda. Então, se eu acabei de fazer a exposição, abraço o meu chassi para poder ir revelar, e no meio do caminho eu tropeço, e esse chassi ele abre e fica ali exposto à luz visível, eu perdi a minha imagem. Por quê? Ali dentro do chassi, antes dele ser aberto, antes dele ser exposto à luz visível, eu tinha a imagem latente, que é uma imagem que existe, mas que ela ainda não é visível aos nossos olhos. Para que ela se torne visível aos nossos olhos, eu tenho que passar ela pelo processo de revelação. Porque se eu não revelar, essa imagem não existe ainda. E isso que acontece se eu abro o meu chassi e ele encontra com a luz visível. Eu velei. Quem for da minha época aqui, comenta aí para mim nos comentários se vocês são aí da época da câmera analógica. Na nossa época, a gente tinha que tirar fotos, revelar, guardar o filme. Se você abrisse ali o potinho do filme antes de revelar, você perdia um churrasco, você perdia um Réveillon, você perdia um Natal. Por quê? A luz visível encontrou com o filme radiográfico e velou aquele filme fotográfico, perdão. A gente está falando de fotografia. E é o mesmo princípio no filme radiográfico. Então, depois que eu emiti o raio-x, depois que o raio-x chegou ali no meu chassi, eu tenho que revelar para que essa imagem se torne visível. E como que eu vou fazer esse processo de revelação para tornar essa imagem visível? Lá no filme radiográfico, pessoal, que é basicamente um material plástico,
Como essa aula ela não é focada na revelação radiográfica, eu vou pincelar com vocês esse processo de formação da imagem, para que você entenda bem a base dele e que você também consiga acertar algumas questões. Mas para você entender profundamente a parte da revelação, não é na aula de hoje. Nesse filme radiográfico, a gente tem ali basicamente um plástico, então. Talvez você já tenha recebido, às vezes, uma lembrancinha de batizado, de aniversário, que vem numa caixinha plástica azulada, transparente. A gente conhece isso popularmente como acetato. Então a gente pode pensar, não é o mesmo material, viu, pessoal? É só para vocês ali compararem e terem uma noção. Esse acetato, esse plástico que está ali como base do filme radiográfico, ele é impregnado com milhares de cristais. Esses cristais recebem o nome de cristal de brometo de prata. Você não precisa decorar, porque esse não é o tópico, não é o principal da aula de hoje, mas saiba que um filme radiográfico tem milhares de cristais. E não é assim desse jeito que está aqui na imagem ao lado, não, pessoal. Não tem um cristal, um cristal, um espaço, não. Lá no filme radiográfico, eu tenho milhares de cristais. Então eles vão ficar amontoados como se fossem grãos de areia. Olha aqui nessa imagem do lado. Eu basicamente joguei no Google areia de Guarapari e coloquei aqui para você entender que esse cristal de brometo de prata, ele tá ali, ó, amontoado, ele tá igual o busão 6 horas da manhã. Se você trabalha às 6 da manhã, você já pegou um busão lotado. Então você se sentiu ali igual um cristal de brometo de prata que está espalhado no meu filme radiográfico. Esses cristais, pessoal, eles irão reagir de maneiras diferentes em relação à radiação. Como assim? Ele vai ter uma resposta se o cristal recebe radiação e vai ter outra resposta se o cristal não recebe a radiação. Deixa eu molhar a boca mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês podem reparar que eu troquei o fundo aqui, eu coloquei azul para destacar um pouquinho mais o cristal para a gente enxergar melhor. Reparem que eu dividi esse cristal no meio. Esse cristal está dividido no meio para que eu te mostre agora duas interações diferentes. Nessa parte mais à esquerda da sua tela, eu estou ali simulando que essa metade do cristal recebeu o raio-x, recebeu a radiação X. Já essa metade que está aqui do meu lado, ó, ela não recebeu raio-x. Por quê? Porque eu coloquei ali um chumbo em cima. Então ele absorveu toda a radiação. Ou seja, o meu cristal, metade recebeu radiação e metade não recebeu radiação. Vamos entender agora como que esse cristal vai reagir de diferentes maneiras. Essa reação ela vai acontecer durante o processamento da imagem. A gente comumente, às vezes, chama isso de revelação. Só que é melhor chamar de processamento, pessoal. Por quê? Dentro do processamento da imagem radiográfica, eu tenho a primeira etapa, que é a revelação. Depois da revelação, eu tenho a fixação. Veja bem, eu revelo primeiro uma coisa e depois eu fixo essa coisa. Depois da fixação, eu tenho que realizar uma lavagem. Eu vou passar ali uma água para tirar aqueles componentes químicos do filme. E por último, eu vou ter a secagem. Se você às vezes tiver facilidade para memorizar siglas, se você for igual eu, que gosta de inventar uma sigla para alguns termos para decorar mais fácil, quando eu estava estudando, e eu não esqueço até hoje, eu decorei essa ordem da revelação, fixação, lavagem e secagem com a seguinte frase: Renata foi lavar sabão. Eu gravei o R, que é de revelação, gravei o F, gravei o L de lavagem e gravei o S de secagem. Então, se você ali na hora da prova só lembrar de Renata foi lavar sabão, pronto. Você já vai conseguir lembrar as etapas ali do processamento radiográfico. E pasme, pessoal, eu já vi no mínimo 5 questões sobre esse tópico, onde você basicamente só tem que saber essa ordem. Quem vem primeiro, se é a revelação, se é a fixação. Se você não conseguir, às vezes, decorar com essa questão de siglas, tente trabalhar com a lógica. Eu só posso fixar uma imagem depois que ela está revelada. Eu não vou fixar algo que ainda não está revelado. E aí você vai conseguir, com certeza, acertar esse tipo de questão quando ela cair para você. Vamos voltar aqui, então, para o nosso cristal agora. Vocês já viram que o cristal, metade recebeu radiação e metade não recebeu. A primeira etapa do processamento radiográfico é a revelação. E durante a revelação, pessoal, o cristal que recebeu a radiação, ou a parte do cristal que recebeu radiação, ela será pintada de preto. Vamos dizer assim, de grosso modo. O que é esse pintado de preto? Ela vai ser convertida em grão de prata negra metálica. Então, se metade do cristal recebeu radiação, essa metade do cristal vai ficar preta. Já a outra metade do nosso cristal, durante o processo de fixação, ela vai ser removida. Então, primeiro são convertidos ali os cristais, ou as partes dos cristais que receberam a radiação, e depois será removido aquele cristal que não recebeu radiação.
E essa remoção, pessoal, ela pode tanto dar pra gente um tom azulado, igual você está vendo aí na imagem, como ela pode dar esse tom mais esbranquiçado. Talvez você agora esteja pensando, mas como assim azulado, Guilherme? Vamos ver agora a próxima imagem para você comparar. Repare que eu tenho duas radiografias da mão, a imagem que está mais à sua esquerda está ali com um tom mais esbranquiçado, e a imagem que está aqui mais próxima de mim está com um tom mais azulado. Ela ainda assim está um pouco esbranquiçada, mas está no tom azulado. Isso é aquela remoção, pessoal. Então, o cristal que não recebeu radiação, ele vai ser removido. E dependendo da base desse filme, ele vai adquirir esse tom mais azulado ou esse tom mais esbranquiçado. Aí, se o pessoal... Desculpa, gente. Se alguns de vocês aí, eu estava tentando lembrar o nome da série, Grey's Anatomy, porque quem assiste Grey's Anatomy já viu com certeza lá as radiografias que elas são mais azuladas. Mas aqui no Brasil, a maioria dos locais a gente já trabalha com essa radiografia com um tom mais esbranquiçado. Então não tem muita diferença ali, é o mesmo processo de formação da imagem. Agora que a gente relembrou essa questão da formação da imagem, deixa eu chamar a sua atenção rapidinho para esse livro aqui, ó. Esse livro maravilhoso, que a gente vai sortear aqui durante as lives, durante a semana, e é extremamente importante que você faça a sua inscrição no nosso site, que você faça a sua inscrição na nossa semana de aula online, para você participar do sorteio desse livro. Então agora que a gente já relembrou, então quem não sabia ainda aprendeu um pouquinho sobre a formação da imagem, vamos dar continuidade para a gente entender essa questão do contraste e da densidade. Primeiro, a gente tem que falar sobre o nome da cor. Não fica legal, né, gente? Você falar assim, essa radiografia tá branca, tá preta. A gente tem que usar um termo mais robusto, mais correto. E as provas de concurso vão cobrar isso da gente. Então eu tenho que memorizar, ou eu tenho que aprender que tudo na minha radiografia que for branco é chamado de radiopaco. E tudo na minha radiografia que for preto é chamado de radiotransparente ou de radiolúcido. E como vocês podem ver nessa imagem de mão que a gente já está usando, eu não tenho ali somente tons totalmente radiopacos e tons totalmente radiotransparentes. Eu tenho variações entre eles. Por quê? As densidades que existem no nosso corpo são muito diferentes. E aquela interação ali com o cristal vai acontecer proporcionalmente com a quantidade de radiação que chegou ou que não chegou naquele cristal. Por isso que a gente enxerga aí densidades muito diferentes. A gente vê um tom mais branco, mais radiopaco, depois a gente vê um tom menos radiopaco. A gente tem aí variações entre o branco e o preto. A gente passa basicamente por vários tons de cinza, né? Agora que a gente já relembrou essa formação da imagem, vamos começar a entender a questão do contraste. O que é o contraste, pessoal? Ele basicamente é a capacidade que a gente tem de distinguir ali estruturas que são adjacentes entre si. Aqui do lado, ó, a gente não tem uma radiografia, a gente tem duas imagens que são formas simples, mas repare que eu tenho um alto contraste entre essas imagens. Eu tenho basicamente preto e branco nessas imagens, ou seja, o meu contraste ele é muito alto, porque são tons muito diferentes. Eu consigo ver ali, ó, com detalhe a linha dessa bolinha que passa no meio. Justamente porque, como são tons diferentes, tem um contraste muito alto, é fácil diferenciá-los. E o contraste, pessoal, nem sempre ele precisa ser alto numa radiografia. Ele precisa ser adequado para que a gente estude, para que a gente visualize melhor aquela região, aquele órgão ou aquele osso. Inclusive, o contraste ele nos permite ver detalhes. Se eu consigo ali diferenciar estruturas com densidades muito parecidas, esse contraste, então, vai me permitir ver mais detalhes da imagem. Agora que a gente já entendeu o conceito inicial de contraste, olha para essa radiografia que está aqui do lado, 10 segundinhos enquanto eu dou um golinho na minha água. Repare todas as estruturas diferentes que você vai conseguir visualizar. Você vai reparar nessa radiografia do tórax, que é muito bonita, inclusive, que ali no meio, marcadinho em vermelho, a gente tem a traqueia, embaixo ali a gente tem a carina, que é aquela bifurcação da traqueia, e mesmo que eu não tivesse marcado em vermelho para você visualizar, você conseguiria distinguir, porque o nível de contraste dessa imagem está adequado. Olha como que a gente consegue enxergar as costelas, a gente enxerga o coração no meio. Aqui do meu lado, ó, bem aqui embaixo, vocês estão vendo umas bolhas mais radiotransparentes, são bolhas de gás que estão presentes ali no estômago. Do meu lado, a gente tem a porção do meu estômago, e lá do lado esquerdo, no canto da sua tela, a gente tem o fígado. Olha como que o fígado está mais radiopaco do que essa porção do estômago. Isso porque o fígado ele é mais denso. Daqui a pouquinho você vai entender melhor essa questão de densidade, como que vai aparecer na imagem. Agora que a gente já relembrou, não, perdão. Agora que a gente já falou aí
dessa questão do contraste na imagem, como que vai aparecer, vamos entender como que o kV vai afetar esse contraste da imagem. A gente vai aproveitar que eu já estou falando de tórax, vamos manter o tórax para o nosso exemplo. A gente vai falar agora das diferentes absorções que os tecidos presentes na região torácica vão sofrer. Elas vão ali absorver de maneiras diferentes. Obviamente, gente, o meu tórax não é só essa imagem que você está vendo. Então vamos quebrar esse tórax para a gente entender as principais densidades que a gente tem ali dentro. Repare que na parte superior a gente começa com a caixa torácica, que é a parte óssea, é a parte mais densa e é a parte que vai absorver mais radiação. Depois a gente passa ali para a parte do coração, a gente vai ver um pouquinho do fígado e do estômago numa radiografia de tórax, apesar de não ser o objetivo, porque eles não compõem o sistema respiratório, mas eles vão aparecer e também vão absorver radiação. Embaixo a gente tem os pulmões, que é, nessa lista aqui, ó, nessa ordem, são os tecidos mais leves em relação à radiação. Então eles não vão absorver muita radiação. A radiação atravessa o pulmão com facilidade. Não só o pulmão, pessoal, mas a traqueia também e a pleura, que é essa capinha que vocês estão vendo aí em cima do pulmão. Beleza. Agora que a gente já entendeu que temos diferentes densidades dentro do tórax, vamos começar a exemplificar diferentes KVs para que a gente entenda como esse KV, como esse poder de penetração, vai influenciar na minha imagem. Como eu estou falando de poder de penetração, pessoal, eu vou usar a setinha que está saindo aí do tubo de raio-x. Repara que lá no canto esquerdo, ó, tem 3 setinhas saindo do tubo de raio-x. A grossura dessa setinha é que vai corresponder ao poder de penetração dos raios-x, para que assim fique mais fácil de você ver como que vai ser a questão da absorção pelos diferentes tecidos, pelos diferentes órgãos que nós temos no corpo. Vamos começar lá em cima da região da caixa torácica. O osso, ele é a região mais densa. Então, com esse meu valor padrão, esse valor inicial que eu vou utilizar de 100 kV, ele é o suficiente para poder passar ali pela região torácica, pela caixa torácica, pela estrutura óssea, ele vai sofrer uma absorção, vai chegar no cristal e vai ficar radiopaco. Olha só. Eu não te contei agora há pouco que quando não chega a radiação no cristal, ele vai ser removido e vai adquirir aquele tom ali branco radiopaco? Quando ele recebe pouca radiação também, ele vai ser ali removido proporcionalmente. Então a estrutura óssea absorveu bastante, passou pouca radiação, a energia que passou ali não foi muito alta, o nosso cristal vai ficar radiopaco. Quando eu passo para o coração, para o fígado e para aquele pedacinho ali do estômago que está aparecendo, eu utilizei o mesmo KV, 100, só que essas estruturas elas absorvem menos radiação do que a estrutura óssea. Olha como que aqui o cristalzinho que está ali atrás dessa estrutura, ele já vai ficar um radiopaco um pouquinho mais escuro, ele já começa a ter um tom mais radiotransparente. Por último, e não menos importante, a gente tem os pulmões. O pulmão é muito levinho, pessoal. Então olha como que a setinha sai do tubo, atravessa o pulmão e continua basicamente do mesmo tamanho. Por quê? Ele não absorveu muita radiação. Quando chega a radiação no cristal, o que acontece com ele? Convertido em grão de prata negra metálica, então ele fica preto. Compare as 3 setinhas aqui, ó, após a interação. Você vai reparar que as 3 setinhas após a interação mudaram de tamanho, porque ele aconteceu a absorção e agora a gente está vendo o resto desse fóton de raio-x após a interação. Vamos agora, pessoal, verificar como que ficou a radiografia quando eu utilizo, então, esse fator de exposição de 100 kV. É muito importante a gente... Só um minutinho, gente. É muito importante vocês fixarem não somente agora a questão do contraste, mas que o KV vai ser um fator de controle primário, ou seja, além do fator de controle primário, eu posso ter terciários, eu posso ter secundários, eu posso ter outros fatores. Mas o que é mais cobrado nas provas são os fatores primários. Então, entenda que quando eu falo de alterar o KV, todos os outros fatores estão inalterados. Eu vou utilizar o mesmo paciente, o mesmo MAS, mesmo equipamento, mesmo lugar. Só assim eu posso falar que o KV está alterando ou não o contraste da imagem. Porque, pessoal, se, por exemplo, eu usei ali 100 kV, igual essa imagem bonita que vocês estão vendo. Se eu for repetir esse exame, se eu mudar meu KV, meu MAS, se eu mudar vários fatores, eu já mudei completamente ali a distribuição dos tons na imagem. Então, lembre-se, fator de controle primário é porque ele é ali o principal que vai alterar esse fator. Não é o único que vai alterar o contraste de uma imagem. A gente já viu o primeiro exemplo com 100 kV. O que acontece se eu aumentar o meu poder de penetração, pessoal? Se eu aumentar a energia desse fóton de raio-x que vai sair dali? A gente vai usar agora um exemplo de 125. Então, eu aumentei 25 kV.
A minha setinha, obviamente, que representa a energia, ela ficou mais grossa. Olha só ali, ó, ela saindo do tubo. Ela saindo mais grossa, com mais energia, a estrutura óssea que antes absorvia bastante, agora não vai absorver tanto mais. Porque, gente, o osso é denso, o osso absorve radiação, mas ele não é o chumbo. Então ele tem ali um limite para absorção. Depois ele começa a absorver menos. Olha como que a setinha agora saiu dele um pouco menos grossa e, em consequência, o cristalzinho que está ali na parte óssea, olha como que agora ele não está tão radiopaco mais. Ele está radiopaco, mas é como se eu tivesse ali um véu cinza em cima dele. A mesma coisa está acontecendo com a região cardíaca, ali com o fígado e com esse pedacinho do estômago também. Eu aumentei a minha energia, então ele está atravessando ali basicamente com a mesma energia que ele entrou, porque a energia agora está tão alta que essas estruturas não conseguem absorver. Veja como que o cristal escureceu também. Ele já não é mais aquele radiopaco puxando para o escuro. Ele já está todo ali acinzentado. O que acontece com o pulmão, gente? Se ele já era facilmente atravessado antes, agora que eu aumentei ainda mais o meu KV, ele está muito mais facilmente atravessado. Então é como se eu estivesse ele pintando de novo de preto. Olha como que agora eu já não tenho aquele preto vivo mais, eu começo a ter um preto acinzentado, preto triste que está ali. Beleza, vamos entender agora como que fica a imagem final com esse 125 kV. Olha aqui, eu coloquei lado a lado para você comparar. Vou te dar aí 15 segundinhos para você observar bem e absorver as duas imagens. A imagem que está com 100 kV, ela tem um contraste adequado. Repare que eu não falei nem alto nem baixo, ele é adequado para que a gente veja as estruturas ali daquela imagem. A gente consegue ver as costelas, consegue ver o coração, os grandes vasos. Olha como que aqui, na imagem de 125 kV, eu já começo a ficar com uma radiografia mais acinzentada. Todo mundo começa a puxar ali mais para o mesmo tom. Tá todo mundo ficando mais cinza, mais sombrio. Eu já começo a perder o meu contraste. Vamos aumentar de novo, então, para entender o que vai acontecer? Agora eu arrebentei, já estourei, botei ele de cara 150 kV. Quem já estagiou, quem faz exame normalmente, sabe que essa dose num paciente como eu, paciente médio, é sinal de exame estragado. Você vai revelar e vão te pedir para repetir. Mas a gente vai usar ela aqui no nosso exemplo. Olha como que a setinha agora está bem mais grossa. Então a minha energia, o meu poder de penetração aumentou mais ainda. E se antes, gente, o osso já não estava dando conta de absorver tudo, agora ele não está absorvendo basicamente mais nada. A mesma coisa vai acontecer ali com o coração, com o estômago, com o fígado e também com os pulmões. Olha ali todos os quadradinhos que representam os cristais, tá todo mundo agora basicamente no mesmo tom. Por quê? O meu poder de penetração agora foi tão alto que atravessou todo mundo desenfreado, saiu metendo ali na frente de todo mundo e, consequentemente, chegou no cristal. Quando chega no cristal, esse cristal não vai ser convertido em preto, e quanto mais chegar, ele vai ser mais convertido. Então, ao invés de ficar aquele preto bonito vivo, ele começa a ficar esse cinza. Vamos comparar agora as 3 radiografias, os 3 exemplos, para você ver. Olha que bela porcaria que fica se eu utilizo um KV muito alto, gente. Quanto mais eu aumento o meu KV, desde que eu não altere os outros fatores, menor vai ser o meu contraste. Porque eu aumentei tanto o meu poder de penetração que o raio-x já não faz distinção. Ele atravessa todo mundo sem ver a quem. Só atravessa. E ele chega lá no cristal, fica difícil ali para o cristal ter uma diferenciação muito alta, porque chegou basicamente a mesma energia para todo mundo. Então, quanto maior for o meu KV, desde que eu não altere os outros fatores, menor vai ser o meu contraste, assim como você pode ver nessa imagem aqui do lado. A gente falou sobre os exemplos de aumento do KV. Então agora vamos falar de exemplos da diminuição desse mesmo fator de exposição. Esse primeiro exemplo que a gente tem aí é o de 100, que a gente está usando de base, né? Eu utilizei de base anteriormente, então a gente não precisa perder muito tempo com ele. Vamos ver de novo como é que fica a radiografia adequada ali com 100 kV, um nível de contraste muito bom, com detalhes ali bem definidos. Ao invés de jogar agora para 125, eu vou diminuir. Eu quero passar para 75 para ver o que acontece quando eu vou ali reduzindo o meu poder de penetração dos raios-x. Olha lá na estrutura óssea, pessoal. Eu diminuí agora minha energia, o meu poder de penetração, minha setinha já está menor, ela já está mais fininha. Quando ela passa pela estrutura óssea, que normalmente já absorve radiação, ela agora vai absorver mais, porque eu estou usando um fator de exposição menor do que usado anteriormente. Olha como que a setinha já sai mais fininha. E onde não chega a radiação, onde chega pouca, onde não chega, o cristal fica branco. Olha como que esse cristal agora já está bem mais radiopaco do que estava anteriormente.
Olha o que acontece lá no coração, no fígado, no estômago, também quando eu reduzo para 75 kV. Agora eu vou absorver menos, então eu tenho ali aquele tom radiopaco também. Já o pulmão, ele é levinho, né? Então mesmo que eu diminua, dependendo do meu fator de exposição, dependendo do meu kV, esse raio-x também vai atravessar o pulmão com facilidade, porque ele já é muito pouco denso, ele não vai ali oferecer obstáculos para a radiação. Olha a cor que ele ficou agora, ele ficou um preto mais vivo. Por quê? Chegou ali, ó, só o cristal não. Chegou ali só o fóton de raio-x necessário o suficiente para converter aquele cristal em grão de prata negra metálica. Vamos dar uma olhada agora nessa radiografia pronta para a gente comparar como que vai funcionar agora o caminho inverso, se eu for diminuindo o meu kV. De novo, a gente tem lá no canto mais da esquerda a imagem com 100 de kV, que está ali com um contraste adequado, está com um nível de contraste bacana. Agora, olha em 75, o meu contraste ele aumentou, mas a qualidade da minha imagem ela diminuiu. Adianta eu ter um contraste alto se eu não tenho uma qualidade boa? Não. Olha como que nessa imagem de 75 kV é muito forte para a nossa visão ver o preto e o branco de cara. A gente consegue ver um pouquinho ali do coração, dos grandes vasos, das clavículas, mas é sem detalhe. Se você reparar aqui ó, nessa porção abaixo das clavículas na radiografia, você vai ver que tem ali várias costelas faltando. Elas agora ficaram ali tampadas pela radiotransparência, por essa parte preta da radiografia. Mas e se eu diminuir de novo? Já tá ruim, né, gente? Se eu diminuir, vai ficar pior. Vamos entender como que vai ficar pior? Se eu diminuir agora para 50 de kV ao invés de 75. Olha ali na estrutura óssea, que antes já estava absorvendo basicamente tudo, agora que eu diminuí demais, ela absorveu tudo. Ó. Não tem nem setinha passando depois da estrutura óssea. A mesma coisa está acontecendo depois aqui do coração, depois do estômago, depois do fígado. E onde não chega o raio-x, que cor que vai ficar? Radiopaco. Então, nesse nosso último exemplo, eu diminuí tanto o meu kV que as estruturas que são ali mais densas estão absorvendo o meu raio-x basicamente todo, então não chega no cristal. E se não chega no cristal, fica radiopaco. O pulmão, mesma coisa do exemplo anterior. Ele é mais levinho, então ele vai ser atravessado com mais facilidade. Ele consegue chegar lá no cristal para poder lhe deixar aquela informação da energia para que o cristal seja convertido em grão de prata negra metálica, para que ele fique preto. Agora vamos comparar as três lado a lado para a gente entender o que a diminuição do kV vai alterar na nossa imagem. Lembrando que essa diminuição só altera o contraste se eu não mexer em nenhum outro fator. Então, considerando todos os outros fatores, considerando que todos os outros fatores estão inalterados, quanto menor for o meu kV utilizado, maior vai ser o meu contraste. Só que olha para essa imagem aqui do lado, gente. E depois me responde aqui nos comentários. Essa imagem tá boa? O contraste dela tá altíssimo. Ó. Eu tô vendo preto e branco. Mas a imagem tá boa? Não tá, tô sem detalhe nenhum. Inclusive, eu vou aproveitar que eu perguntei para vocês, deixa eu conferir aqui no chat como é que tá essa interação. Para ver o que vocês estão comentando. Ih, o meu celular deu uma travada na internet, eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Peraí. Aí, agora eu tô vendo o chat de vocês. Deixa eu ver. Ó, eu tô vendo aqui a Ruth perguntando se essas aulas serão gravadas. Essa semana sim, Ruth, as aulas serão gravadas e ficarão aqui no nosso canal para você. Não deixe, inclusive, de se inscrever no nosso canal no YouTube e também não deixe de ativar o sininho. Sempre que a gente postar algum vídeo novo, para você receber a notificação e ficar por dentro. Beleza, vamos continuar aqui. Depois eu dou uma olhada no chat de novo, pessoal. Agora, então, a gente já entendeu a parte do kV. A gente já entendeu que, desde que eu não altere nenhum outro fator, quanto maior for o meu kV, menor é o meu contraste. E o inverso também. Quanto menor for o meu kV, maior será o meu contraste. Mas isso não significa que um contraste alto me dará ali uma imagem muito boa, uma imagem com qualidade muito boa. Agora vamos falar do MAS, pessoal. A gente já falou aí do contraste, a gente tem que entender o outro lado da radiografia, porque a gente tem dois fatores principais, dois fatores de exposição principais que nós utilizamos ali na hora de realizar o exame, né? O MAS, ele também vai ser conhecido como MA vezes S. O MA é a quantidade de elétrons que vai ser gerada ali dentro do tubo e o S é o tempo de exposição. Ambos, tanto a quantidade de elétrons
quanto tempo de exposição estão relacionados com a quantidade de raio-x. Você concorda comigo? Porque se eu gero mais elétrons vão se chocar e mais raios-x vão ser gerados. Se eu dobro o tempo do meu exame, eu também estou produzindo mais radiação. Então, ambos estão relacionados com a quantidade de radiação que sai ali do meu tubo de raio-x. Pessoal, se mais fótons de raio-x saem do tubo, consequentemente, mais fótons de raio-x vão atravessar o paciente. Com o MA, com o MAS, eu vou controlar ali primariamente a mesma coisa do KV na questão do primário, a gente vai controlar a densidade ou o enegrecimento da imagem. Vamos tratar de novo dos exemplos com as setinhas, para que fique mais fácil assim de você entender e me acompanhar. Agora, como eu estou falando da quantidade de raio-x, eu não vou usar mais uma setinha grossa ou uma setinha fina. Eu vou variar a quantidade de setinhas. Esse primeiro exemplo é aquele mesmo exemplo padrão que nós visualizamos lá com o 100 kV. Eu vou começar a minha radiografia com 3 de MAS e com todos os outros fatores inalterados. Com 3 de MAS, olha aí de novo qual que vai ser a imagem que a gente vai ter. Essa imagem padrão bonita, com um nível de contraste ali adequado. O que acontece se eu dobrar esse MAS, pessoal? Se eu dobrar a quantidade de raio-x que vai sair lá do tubo. Olha ali a quantidade de setinha que está saindo agora. Já não está ali 4 separadinhas, não. Está aquele montoeiro. Ou seja, eu estou jogando em cima do meu paciente muito mais fótons de raio-x. E se eu jogo mais fótons de raio-x, consequentemente, mais fótons vão atravessar o meu paciente. E o que acontece, pessoal, com o cristal que recebe radiação? Ele vai ser ali convertido em preto proporcionalmente, não é? Olha aqui no exemplo da caixa torácica. Antes ela estava ali radiopaca, bonita. Agora, como eu joguei mais fótons atravessaram e mais fótons chegaram lá no meu filme radiográfico. Em consequência, aquele cristal fica mais radiotransparente. Ele já não tem aquele tom radiopaco que é característico da estrutura óssea mais. A mesma coisa acontece quando eu vou aqui para o coração, para o fígado e para o pedacinho do estômago. Joguei mais fótons vão atravessar e, consequentemente, mais vão chegar no meu filme radiográfico. O pulmão não precisa nem falar, né, gente? O pulmão é leve. Se já atravessava antes com facilidade, agora eles estão arregaçando o pulmão ali. Olha como que ficou um preto muito mais vivo, muito mais radiotransparente. Vamos comparar agora as duas radiografias com os dois MAS diferentes. Aqui está lá mais na esquerda, é o nosso padrão, muito bonita, está toda adequadinha. Olha aqui essa imagem que está do meu lado agora, extremamente enegrecida. Eu dobrei a quantidade de fótons de raio-x que sai daquele tubo. Então, consequentemente, mais fótons vão atravessar o paciente e vão chegar no filme. E você já aprendeu na aula de hoje que sempre que chega fóton de raio-x no cristal, que está lá no filme radiográfico, esse cristal vai ficar preto, ele vai ser convertido em preto proporcionalmente. Mas lógico, eu quero aumentar mais ainda para que você entenda melhor essa questão do enegrecimento da imagem. Olha aí que agora a setinha já está dando até fobia, ó. Tá todo mundo amontoado, todo mundo uma em cima da outra. Eu taquei agora 12 de MAS, eu dobrei de novo. Então a quantidade de fótons que está saindo agora, ela é muito maior do que a quantidade inicial, aquela quantidade ali da radiografia base. Reparem, pessoal, que mais fótons estão atravessando ali as estruturas e, em consequência, ó, os cristais estão ficando mais radiotransparentes. Vamos comparar agora as três lado a lado. Olha que churrasco isso daqui, gente. A radiografia está basicamente torrada. Eu aumentei tanto meu MAS, a minha quantidade de fótons foi tão maior que basicamente todo mundo chegou lá no filme radiográfico. E todo mundo, então, foi convertido em grão de prata negra metálica. Então, considerando que todos os outros fatores estão inalterados, quanto maior é o meu MAS, maior vai ser o enegrecimento da minha imagem. Lá no KV, era uma relação inversa, né? Quanto maior o KV, menor o contraste. Agora no MAS, não. Quanto maior é o meu MAS, maior vai ser o grau de enegrecimento ou de densidade da imagem. Se você tiver com dúvida, por que fala densidade, Guilherme? Você pode pegar um exemplo. Essa radiografia que está aqui do meu lado, ó, extremamente escura, muito radiotransparente. Se eu coloco ela ali na luz ou no sol, alguma luz vai atravessar? Não. Por quê? Essa radiografia está muito densa. É isso que a gente fala na densidade da imagem. Agora que a gente já viu o exemplo do aumento do MAS, vamos pensar no contrário, pessoal. O que vai acontecer se eu for reduzindo a quantidade de fótons, a quantidade de raio-x que sai do meu tubo? A gente começa de novo com o nosso exemplo padrão, que vocês agora já decoraram essa radiografia provavelmente. Estou aí com o meu 3 MAS, que é o valor adequado para esse paciente. E eu vou diminuir. Eu vou passar agora para 2 MAS. Olha ali na estrutura óssea.
Se eu diminuir algo que antes era ali o suficiente, agora tem tanto pouco fóton, gente, saindo do tubo de raio-x, que a estrutura óssea vai absorver basicamente tudo. Como ela absorve basicamente tudo, nada vai chegar ali no meu cristal. E onde não chega radiação ou onde chega pouca, vai ser convertido, vai ser removido, perdão, e vai ficar ali na cor branca, radiopaca. A mesma coisa vai acontecer aqui com os nossos órgãos, com o coração, com o fígado e com o estômago. Agora a quantidade de raio-x foi tão baixinha que nem deu para atravessar direito. Em consequência, eu vou ter um ponto radiopaco na imagem. O pulmão, obviamente, o pulmão é perna aberta, né, gente? O pulmão todo mundo atravessa ali com facilidade. Ele agora, mesmo com o MAS, com a quantidade mais baixa de fótons, ele ainda assim vai ser atravessado. Só que agora ele está sendo menos atravessado do que ele era antes. Olha como que o pulmão já não dá para a gente mais aquele tom preto vivo, radiotransparente. Ele já está ali bem acinzentado, um radiopaco, está uma cor bem sofrida. Vamos comparar os três exemplos de radiografias. Desculpa, gente, falei 3, mas são 2, tá? Vamos comparar os 2 exemplos de radiografia para você ver, ó, que só de eu abaixar esse tiquinho de MAS, a minha radiografia já vai para o lixo. Olha aqui que coisa ghost. Eu estou vendo ali, basicamente, estruturas radiopacas. É como se o paciente estivesse brilhando, né? Como se ele estivesse emitindo alguma coisa na radiografia. Eu perco detalhe ali, gente, eu perco nitidez, eu perco várias coisas. Então, eu diminuir a quantidade de fótons, quase ninguém vai atravessar o paciente, quase ninguém vai chegar no filme radiográfico. E se quase ninguém chega, quase todo mundo vai ficar muito radiopaco, porque vai ser removido. Vamos agora para o nosso último exemplo, se eu for diminuir de novo o meu MAS. A estrutura óssea, o coração e o fígado continuam a mesma coisa. Se antes com o 2 já estava ali passando ninguém, agora continua não passando nenhum fóton. E o pulmão, ó, que antes estava passando ali um pouquinho, agora está passando quase nada, quase nenhum fóton de raio-x. É o suficiente, gente, para dar uma leve diferença no tom branco para a gente na radiografia. Talvez olhando assim para esses 3 pontos, você deve estar olhando pensando assim, Guilherme, mas eu estou vendo só branco aí. Branco, branco e branco. Vamos olhar agora a radiografia completa para você entender que a gente tem ali sim uma diferença nesses tons brancos. Repare que quanto menor for o MAS que eu estou utilizando, menos fótons vão atravessar o paciente, em consequência eu vou ter uma imagem muito radiopaca. Então, se todos os outros fatores estiverem inalterados, quanto menor for o meu MAS, menor vai ser o grau de enegrecimento da imagem, ou menor será a densidade dessa imagem. Só beber o bagulho aqui que secou feio, viu, gente? Beleza. Agora a gente já falou aí sobre KV, sobre MAS, sobre contraste e densidade, que são tópicos muito abordados em questões de concurso. Quando vocês forem realizar o exercício que a gente preparou para vocês, vocês vão ver que tem questões de estados diferentes que às vezes são muito parecidas e cobram o mesmo tema. Então, se você fixa bem esse conteúdo, se você fixa bem aí esses fatores da imagem radiográfica, a sua chance de aumentar, sua chance de fechar as provas de concurso, ela vai aumentando gradativamente. E depois desses 2 fatores, um tópico que cai muito, que eu vejo muito candidato errando de graça, é a grade Potter-Book. Talvez você não conheça a grade Potter-Book por esse nome. Você deve conhecê-la como grade antidifusora. A grade antidifusora, pessoal, ela está ali para poder reduzir a quantidade de radiação espalhada ou radiação secundária. Por quê? Quando o raio-x atravessa o corpo do paciente ou qualquer outro objeto, ele interage com esse corpo ou com esse objeto e ele acaba gerando ali uma radiação muito bagunçada, que é a radiação espalhada ou secundária, que não serve para nada. A única função dela é atrapalhar a qualidade da nossa imagem. Então essa grade, ela é colocada depois do paciente, ou seja, o raio-x já vai ter atravessado o paciente, e antes do meu receptor de imagem, antes do meu chassi. Por quê? Se ela está aqui entre o paciente e entre o receptor de imagem, ela vai conseguir absorver toda a radiação espalhada gerada no paciente antes de chegar aqui no meu receptor. Com isso, ela aumenta a qualidade da minha imagem. Coisas que são muito cobradas, a maneira que é muito cobrado disso da gente em concurso, é, primeiro, entender que grade antidifusora, grade Potter-Book, não filtra radiação primária. Ela não vai filtrar ali o feixe primário de radiação. O feixe primário, pessoal, é aquele que está ali antes do paciente, é aquele que sai do tubo e que vai ali emergir dentro do corpo do paciente. Então, a grade antidifusora, a grade Potter-Book, ela não filtra a radiação primária. Ela só vai filtrar a radiação secundária ou a radiação espalhada.
Essa grade eu utilizo normalmente em estruturas com mais de 10 centímetros, como por exemplo o ombro. Por que que eu vou utilizar só em estruturas com mais de 10 centímetros? Porque quanto maior for a espessura daquela estrutura, mais radiação espalhada ela vai gerar. E quanto menor for a espessura daquela estrutura, menos radiação espalhada ela vai gerar. Olha aqui para minha mão, por exemplo. Se você já fez algum exame de radiografia da mão, você vai lembrar que provavelmente o técnico te posicionou ali com a mão direto no receptor de imagem, direto no chassi. Ele não colocou nada na gaveta, nada no mural. Porque uma estrutura mais fina, com menos de 10 centímetros, eu não preciso me preocupar com isso. Tem um outro fator que é muito cobrado também da gente em concursos públicos, que é a existência de um chassi, de um receptor de imagem, que já vem com grade. Deixa eu só molhar minha palavra aqui. Esse chassi, pessoal, ele serve para a gente utilizar, por exemplo, lá no leito. Vou fazer uma radiografia de tórax do paciente no leito. Lá, normalmente, eu não faço na maca, na mesa ali do quarto de internação ou do CTI. Eu não vou ter lá, então, a mesa book ou um mural book que conta com a grade antidifusora. Esse chassi, ele já vem acoplado com a grade antidifusora. Só que a gente não tem muito esse chassi, que já tem a grade, difundido aqui no Brasil. Então, se isso cai em provas, normalmente o candidato olha e fala, uai, nunca ouvi falar. Então não existe. Ele é mais utilizado na América do Norte, na Europa. Um dia ele chega aqui ainda pra gente, mas ele é muito útil para poder melhorar a qualidade da imagem quando eu estou fazendo uma radiografia no leito. Olha aqui essa imagem do lado. Essa é a grade antidifusora. São ali basicamente persianas cruzadas. Quando eu estava estudando eu memorizei dessa maneira, mas são ali linhas cruzadas que se movimentam em alta velocidade ali dentro da mesa e antes do filme. Por que ela se movimenta, pessoal, em alta velocidade e dentro da mesa? Porque aquele fóton de raio-x que vier todo estrambelhado, aquele fóton secundário, que vier ali todo torto, todo sem noção, ele vai ser absorvido. Ó. Aqui está passando tão rápido que só quem vier bonitinho, retinho, descer ali, ó, bem alinhadinho, é que vai atravessar, que é o nosso feixe de radiação útil. É aquele feixe bom que vai formar para a gente a imagem. Já o feixe de radiação secundária, que não serve para nada, a grade Potter-Buck, a grade antidifusora, vai absorver e vai melhorar a qualidade da nossa imagem. O que você precisa gravar mesmo para poder acertar questões desse tópico nas provas de concurso? Que a grade, ela reduz a radiação espalhada no receptor de imagem, ou seja, chassi, e ela aumenta a qualidade da imagem, mas ela não reduz a quantidade de radiação no paciente. Por quê, gente? O raio já não vai ter atravessado o paciente antes de chegar na grade? Como que eu vou proteger ele se o raio já passou por ele? Não tem proteção. Agora que a gente já falou da grade antidifusora, da grade Potter-Buck, deixa só eu dar mais um golinho aqui de água e lembrar vocês de um tópico importante. Porque senão vocês deixam para a última hora e aí vocês vão perder o sorteio. Lembrar para vocês que esse livro vai ser sorteado durante as lives, mas é extremamente importante que você esteja cadastrado no nosso site na semana de aula online para que você possa concorrer. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui no nosso próximo tópico dos fatores da imagem radiográfica. O último tópico de hoje é o da distorção, que também pode ser conhecido como flow geométrico. Pessoal, na nossa área, na radiologia, nós temos muito ali de termos semelhantes que vão descrever a mesma coisa. E é sempre importante aprender mais de um termo, porque uma prova de concurso, ela não vai te cobrar da maneira mais fácil, ela vai te cobrar da maneira mais robusta. Então, provavelmente, ela não vai te perguntar sobre a distorção, ela vai te perguntar sobre o flow geométrico. É importante ir fazendo essas associações para que você não se assuste com um termo novo na hora de fazer uma prova. Quando você consiga reproduzir aí da sua casa junto comigo, para você entender melhor essa questão. Às vezes, essa distorção ela vai ser desejada e às vezes ela não vai ser. Como vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, deixa eu só beber água aqui um segundinho. Os nossos feixes de raio-x, eles não descem ali retinhos, bonitinhos, né? Eles descem se abrindo. Por quê? Eles são divergentes. Então, eles descem abrindo espaço. Em consequência, pessoal, eu vou ter ali uma alteração da sombra do meu objeto ou do meu paciente, dependendo das distâncias que forem utilizadas ali entre o tubo de raio-x e o mural book. Por quê? O tamanho da imagem final ele é igual à projeção de uma sombra. É aí que eu vou precisar que você me acompanhe nos exemplos para você entender melhor. Quando a gente fala, então, da distorção, eu tenho 4 principais fatores que vão controlar essa distorção.
O primeiro de todos é a distância fonte-receptor, a antiga distância foco-filme. Hoje a gente não utiliza mais distância foco-filme porque a gente não trabalha somente com filme radiográfico. A gente trabalha com filme com chassi lá no serviço analógico e a gente tem um receptor de imagem quando o serviço ele é digital. Então, quando a gente fala aí dessa distância fonte-receptor, eu estou falando da distância entre o tubo de raio-x e o mural ou a mesa. Obviamente, vocês não têm dentro de casa um tubo de raio-x, nenhuma mesa, assim como eu não tenho. Então, a gente vai tratar de um exemplo que você consiga reproduzir aí na sua casa. Você vai utilizar a lanterna do seu celular, um objeto qualquer, pode ser a mão, que às vezes é até mais fácil, e a parede do seu quarto, a parede da sua sala. O seu celular, a lanterna dele, vai representar o tubo de raio-x. A sua mão ou qualquer outro objeto, pode ver que eu usei uma xícara que eu ganhei de uns alunos um tempo atrás que eu adoro. Se você estiver utilizando um objeto, ele vai representar o seu paciente. E a sua parede vai representar o mural. Nesse primeiro momento, a gente vai alternar as distâncias fonte e receptor. Então, eu não vou mexer na distância do objeto. Olha aqui nesse exemplo do lado. Eu tenho o meu objeto fixo no mesmo local. Então, vou considerar aqui a minha mão, se você quiser me acompanhar. E quem que eu vou alterar, pessoal? O tubo de raio-x, que é representado ó, pela lanterna do meu celular. Como que eu vou fazer isso, professor? Liga a lanterna e começa ali a projetar a sombra da sua mão na parede. Você vai reparar que à medida que você aproxima o seu celular da sua mão, quanto menor for a sua distância fonte-receptor, maior vai ser a ampliação da sua mão. E quando você afastar o celular da sua mão, a lanterna da sua mão, menor vai ser essa ampliação. Eu fiz esse exemplo na minha casa, você vai ver aqui nessa imagem ao lado, eu fiz esse exemplo com a xícara mesmo, para você ver aí a questão da sombra. Olha na imagem que está mais lá na esquerda. A distância que tinha entre a fonte e o receptor, ou seja, tubo e mural, no nosso caso, no nosso exemplo, a distância entre celular e parede, ali foi menorzinha. Olha como que a sombra da xícara lá atrás ficou grande, ó. Ficou bem maior do que o tamanho real. Agora, quando eu aumento essa distância, quando eu afasto o meu tubo de raio-x, o meu celular, essa sombra ela já começa a ficar mais próxima do tamanho real. Então, se você estiver fazendo esse exemplo agora, ou se você for fazer depois, você vai chegar na seguinte conclusão junto comigo. Considerando a distância do objeto fixo, ou seja, meu paciente não mudará de lugar, quanto menor for a distância entre a fonte e o receptor, maior vai ser a ampliação da imagem. E quanto maior for essa distância entre a fonte e o receptor, menor vai ser a ampliação. Vou repetir, porque se você estiver aí me acompanhando, você consegue fazer. Mantenha a mão fixa, que é o seu objeto ou o seu paciente. Não precisa encostar colada na parede. Deixa ali 1 ou 2 dedinhos de distância. E aí você vai movimentar só o seu celular. Quando você aproximar o celular da mão e da parede, ó, distância foco-receptor menor, eu tenho uma maior ampliação. Quando eu afasto o meu celular, quando eu tenho então uma distância fonte-receptor maior, eu reduzi a minha ampliação. E isso, pessoal, vai acontecer exatamente da mesma maneira no exame radiográfico. Essa regra aí também vai se repetir no exame radiográfico. Agora que a gente já entendeu a distância fonte-receptor, vamos manter o tubo fixo, o mural fixo, e a gente vai movimentar quem agora? O paciente, o objeto. Eu estou alterando, então, a minha distância objeto-receptor. Obviamente, a gente vai fazer um exemplo mais simples para vocês conseguirem reproduzir aí em casa. Como vocês podem ver nessa imagem a seguir, eu agora estou mantendo o meu celular fixo, deixa eu voltar ele para cá. Então, o meu celular está aqui fixo, e quem que está mudando de lugar agora? Somente a minha mão. Antes, eu estava fazendo o contrário. A mão fixa, e eu estava alterando aqui o meu celular barra tubo de raio-x. Agora eu vou movimentar ó, a minha mão barra paciente. Vocês vão reparar o seguinte, quando eu estiver aqui com a minha mão mais próxima da parede, a sombra vai ser muito próxima do tamanho real. Eu vou ter uma distorção menor. Agora, quando eu chego aqui, ó, bem perto do tubo de raio-x ou da luz da lanterna, essa sombra fica muito grande. Eu tenho uma ampliação muito grande dessa região. Quanto mais próximo você deixar a sua mão aqui do celular, maior vai ser a sombra que vai ser gerada na sua parede. Eu também fiz esse exemplo com a minha xícara, com o meu celular, para que você consiga me acompanhar. Olha aqui na foto que está do lado. Na imagem mais à esquerda, eu utilizei uma menor distância entre a xícara e a parede. Agora eu não estou movimentando o meu celular, nem nada, somente a xícara.
Quando a xícara está mais próxima da parede, ou seja, quando a minha distância objeto-receptor ela é menor, eu tenho menos ampliação. Eu basicamente não terei ampliação da imagem. Agora, quando eu tenho uma distância maior entre o objeto e o receptor, eu vou ter uma ampliação dessa imagem. E você consegue, vou repetir de novo, se você quiser fazer aí, ó. Ah, meu Deus, liguei a lanterna, gente, peraí, desculpa. Senão a luz vai na cara de vocês aí e vocês fecham o YouTube na minha cara. Então, ó, o que a gente vai fazer? Você vai colocar a mão perto da parede, lanterna fixa. Depois você vai fazer só isso, ó. E você vai reparar que à medida, ó, que você aumenta a distância da sua mão em relação à parede, maior vai ficar a sombra dela. Ou seja, quanto maior for a distância entre o objeto e o receptor, maior vai ser a ampliação. E quanto menor for essa distância entre o objeto e o receptor, menor vai ser essa ampliação. Pessoal, esses dois tópicos são muito cobrados em concursos públicos. Eu já vi uma questão, por exemplo, assim, se eu mantenho o mural fixo e o tubo fixo e eu aproximo o meu paciente do tubo de raio-x, o que vai acontecer com a imagem dele? Vai ser ampliada. Porque se eu trouxe ali o paciente para mais próximo do tubo e longe do mural, eu estou ampliando a imagem dele. Ó. O raio não sai divergente? Ele não sai assim? Então eu vou ampliar essa imagem. Esses dois fatores de controle da distorção, são os mais cobrados, mas não são os únicos. A gente tem também o alinhamento ali entre o objeto e o receptor. Repara que no meu exemplo das xícaras, eu coloquei a xícara inclinada para frente, a xícara inclinada para trás. Para que você veja que mesmo ó, quando eu faço pequenas alterações no meu objeto, no meu paciente, eu também vou alterar a sombra da minha imagem. Olha aqui do lado. Na imagem mais à esquerda, a xícara está mais inclinada para trás. Olha ali na parte superior dela e bem ali na alcinha dela, como que mudou um pouco da projeção. Olha para essa imagem que está mais perto de mim agora. A xícara está inclinada para frente. Em consequência, a sombra dela também mudou. Isso vai acontecer com o nosso paciente. Se eu estou inclinado para frente, inclinado para trás, a imagem que vai ser gerada ali também vai ser alterada. Então, o alinhamento entre o objeto e o receptor também pode controlar a distorção. Por último, e não menos importante, a gente tem o alinhamento do raio central. Você está vendo aí na imagem mais da esquerda que o meu celular, agora o meu tubo de raio-x, ele está angulado. Ele não está vindo ali, ó, bem na direção reta do meu objeto. Ele está bem ali de quebradinha. E você está vendo aqui do meu lado uma foto que eu tirei de frente para a xícara. Eu não considerei a visão do celular. Por quê? Aqui eu estou pegando a visão só da xícara. Para que você entenda, ó, essa imagem A. Ambas as fotos, pessoal, foram tiradas no mesmo momento de celulares diferentes. Mas olha aqui na imagem A, como que eu tenho a visão agora do tubo de raio-x e como que a projeção da minha xícara mudou. E olha aqui no ponto B, quando eu observo de um lugar diferente, a projeção, além de ter mudado, ela também está num local diferenciado. Então, além da gente ter a distância foco-receptor, a distância objeto-receptor e o alinhamento entre o objeto e o filme, o alinhamento do nosso raio central também pode gerar ali uma distorção na imagem. Se o exame que você deveria ter feito era perpendicular e você acabou fazendo angulado, então a sua imagem não vai sair como deveria. Pessoal, a nossa aula de hoje sobre os fatores da imagem radiográfica fica por aqui. Nós vamos colocar para vocês um exercício relacionado com esses tópicos que foram abordados hoje, todas as questões de concurso, para que você já consiga ali assimilar o conteúdo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, às 7 horas, com uma aula sobre as incidências de tórax e como elas são cobradas em concursos públicos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo. Não deixe de nos seguir em todas as redes. A gente posta conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Não deixe de nos seguir, ativar ali a notificação ou o sininho para você não perder nenhum detalhe. Hoje a gente fica por aqui. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat, rapidinho, para eu ver se deu uma atualizada, porque meu celular aquela hora não estava atualizando muito bem, então eu não estava conseguindo acompanhar o que vocês estavam falando. Eu vi que o pessoal aqui já associou a grade Potterbook com Harry Potter. Gente, eu já acertei uma questão assim, tá? Na hora que eu li, eu gravei. Falei, Harry Potter, vou lembrar desse trem na hora. Faço uma associação na minha cabeça e vou lembrar. E eu lembrei, consegui acertar a questão. Vocês podem usar esse tipo de associação também. É sempre bom gerar, às vezes, ali uma maneira cômica ou mais leve de você memorizar ou fixar um conteúdo. Porque senão fica muito maçante e você não consegue absorver tudo que deve absorver.
Então hoje a gente fica por aqui, não deixe de conferir depois no nosso site, a gente vai colocar o exercício dessa aula lá no site, para que vocês treinem todo o conteúdo que foi abordado na aula de hoje. Fiquem com Deus, fui!